Graça e paz, Zona Norte, graça e paz, Igreja de Cristo, nós estamos de volta para darmos continuidade na live. Mais uma vez, você que ainda não compartilhou, compartilha, abra salas, espalhe essa mensagem, que Deus vai fazer algo sobrenatural aqui nessa live, amém, queridos? Eu queria compartilhar uma palavra com você que está no livro de Êxodo, no capítulo 14, no verso 14, amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14. Enquanto você está procurando, depois eu quero lembrar para que você pegue a sua ceia, amém? O pão e o vinho, que no final desse culto nós vamos ceiar ao Senhor, amém, irmãos? Então já vai providenciando aí, mamãe, papai, família, para estar todo mundo junto, para a gente ceiar no final dessa live, amém? Então Êxodo 14, 14 diz assim: e o Senhor pelejará por vós e vos calareis? Moisés faz uma pergunta para Deus, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dizem ao filho de Israel que marchem. Verso 16. E tu, Moisés, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Queridos, eu queria fazer uma oração antes de nós começarmos, amém? Para estarmos embasados pelo Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora onde você está, que eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos apresentamos diante de Ti nessa noite, nesse Shabat. Te pedimos que a Tua graça venha sobre nós, o Teu perdão venha sobre nós, que a paz, que excede todo entendimento, venha sobre cada lar, cada casa, cada pessoa que aqui está, meu Deus, presente nessa live. Que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênção. Que o Senhor venha nos falar o coração de forma contundente, meu Deus, de forma concisa, para que venha o convencimento através do poder da Tua palavra. Desde já nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria falar para você de algo simples. Eu tenho aqui uma mensagem do coração de Deus que eu creio que vai nos mexer muito com a nossa estrutura. Eu queria apresentar para você um Deus simples. Por quê? Porque nós temos visto muito falar dos sinais, das maravilhas que Deus fez no passado, dos sinais, das maravilhas que Deus fez no decorrer da história. E parece que hoje esses milagres, essas coisas não acontecem mais. Mas eu quero apresentar para você um Deus simples. A mensagem que eu tenho para você hoje é Deus e sua simplicidade. Eu vou mostrar para você na Bíblia que Deus ele é muito mais simples do que nós podemos imaginar, irmãos. Que na verdade somos nós que complicamos as coisas. Que na verdade o nosso Deus, ele é um Deus de ações simples, mas que depende 100% de nós para que essa simplicidade de Deus se manifeste. Então observe comigo. Eu li aqui com você no livro de Êxodo, no capítulo 14, uma passagem que é marcante, todos nós conhecemos, a travessia do Mar Vermelho, aonde o povo chegou na beira do mar ali e estavam sendo perseguidos pelos egípcios, e foram ali encurralados à beira do Mar Vermelho pelos egípcios, e ali achavam que iria morrer. De repente, até Abraão se sentiu em meio a essa dificuldade, e ele clamou ao Senhor, fez uma pergunta: Senhor, o Senhor vai batalhar por nós, o Senhor vai interceder por nós, ou o Senhor vai se calar? Moisés, ele tinha um relacionamento diferente com Deus, irmãos. Cada um de nós temos um tipo de relacionamento com Deus, dependendo do nível de intimidade que cada um de nós possuímos com Ele. Então, Moisés tinha o seu tipo de intimidade com Deus, ele falava com Deus de uma forma diferente. Para você ter um exemplo disso, ele teve um momento em Êxodo, que Deus falou para esse povo murmurador: eu vou matar todo mundo, Moisés. Moisés disse: não, você não vai matar ninguém aqui não. O Senhor nos tirou lá do Egito para matar esse povo aqui, não, você não vai matar ninguém. Então, Moisés tinha um relacionamento diferente com Deus. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus, nem que seja o mínimo, irmãos, para que a gente compreenda a simplicidade de Deus. Moisés vai fazer uma pergunta até ousada para Deus: Deus, o Senhor vai pelejar por nós ou o Senhor vai se calar? Aí olha a resposta de Deus, querido.
a Moisés. No verso 15, então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim, Moisés? Olha a resposta dele: por que está clamando a mim? Ou seja, Deus está dizendo para Moisés: tu não viu tudo que nós fizemos, Moisés? Vocês não viram como eu tirei vocês do Egito? Você não viu os milagres que foram feitos? Por que você está clamando a mim? Você já não sabe o caminho? Você já não sabe a rota? Então, já que você não sabe ou esqueceu, Moisés, eu vou te dizer: diga ao povo que continue marchando, Moisés. E tu, que é o líder, tu que é o cabeça, pega a vara, estende as tuas mãos e fende o mar. Irmãos, aonde está a simplicidade de Deus dentro dessa experiência? Quando nós vimos uma situação como essa, eu pergunto para você: o que seria mais fácil para Moisés? Falar para 2 milhões de pessoas: vamos construir várias jangadas, vamos construir vários barcos aqui para que a gente possa atravessar o mais rápido possível, sendo que os egípcios já estavam na cola e iam chegar, não daria tempo. O que seria mais fácil? Naturalmente falando, o que seria mais fácil? Moisés falar para o povo: vamos construir barcos e atravessar, e quem puder se salvar, se salva, quem não puder vai morrer na mão dos egípcios? Ou pegar a vara e fender as águas? Não seria mais simples para Moisés pegar a vara e tocar nas águas do que dizer para o povo que venha construir barcos, que venha construir jangadas, que viesse nadar para tentar atravessar, ou fazer qualquer outro tipo de forma natural? Observe só isso, meu irmão. A ordem de Deus era que o povo continuasse andando, e para Moisés apenas que tocasse nas águas, estendesse as mãos, fendesse as águas para que elas se abrissem. Então, as coisas de Deus, elas são simples. Nós somos que complicamos as coisas, irmãos. A direção de Deus era só para que ele tocasse nas águas, não fizesse mais nada, apenas tocasse nas águas. Olhe para a nossa vida hoje. Eu quero dizer algo para vocês. Todo milagre ele tem 3 personagens, para você entender. Em todos os milagres da Bíblia, você vai observar que tem 3 personagens. Existe aquele que precisa do milagre. Segundo, existe aquele que pode fazer o milagre. E existe aquele que é o facilitador de milagres. Esses três personagens, eles sempre estarão presentes em todos os milagres que Deus realizou através de um profeta, através do seu povo, através dos homens na terra. O primeiro personagem que precisa do milagre, o povo de Israel, o povo hebreu precisava do milagre. Deus era quem podia fazer o milagre, o segundo personagem. E Moisés era o facilitador do milagre. Ele era o canal, a porta o ponto de contato. Ele era quem poderia estar conectado ao altar de Deus, conectado a Deus para que o milagre viesse a acontecer. Por isso, você precisa vigiar para com as pessoas que estão do seu lado. Porque assim como existem esses 3 personagens, podem surgir um quarto personagem, que são aquele que atrapalham o milagre de acontecer. Cuidado com os atrapalhadores de milagres. Cuidado com os murmuradores. Cuidado com aqueles que não creem. Cuidado com aqueles que não acreditam. Cuidado com aqueles que vão sempre te puxar para baixo. Cuidado com aqueles que sempre vão dizer que está difícil, não vai dar certo, eu acho que não é bem assim, eu acho melhor de fazer uma outra coisa, eu acho melhor que a gente mude a direção, não sei. Existem os atrapalhadores de milagre. Cuidado com esse personagem, que vai tentar aparecer quando Deus for realizar o milagre na sua vida. Nessa noite, você é quem precisa do milagre. Deus é quem pode fazer o milagre. E que sejamos nós aqui, a igreja, os facilitadores de milagre. Através dessa live eu creio que na medida que eu estiver ministrando, o nosso Deus vai estar fazendo milagres na sua vida. O nosso Deus já estará operando na sua causa.
já estará operando na sua família, nos seus filhos, no marido ou na esposa. O nosso Deus é um Deus de milagre. Agora observe só outros detalhes, quero te dar mais exemplo. Além dos 3 personagens, eu quero te mostrar na Bíblia. Citando alguns exemplos de homens de Deus, citando alguns exemplos de situações pela qual a gente precisa estar perto daquele que pode fazer o milagre. Ah, mas se eu não puder estar perto dele, você precisa estar perto do facilitador de milagres. Sempre existe alguém que está ali para facilitar o seu milagre. Observem, aquele homem que clamava a Jesus, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava. A Bíblia diz que quanto mais ele não era ouvido, assim ele aumentava a sua voz e gritava mais alto. Ele começou a gritar mais alto até o tom máximo da sua voz, a ponto de as pessoas e até alguns discípulos de Jesus dizer: olha, cala-te, você está perto do nosso mestre. Existem sempre aqueles que vão tentar atrapalhar o teu milagre de chegar até você. Não permita que os atrapalhadores de milagres atrapalhem a sua bênção de chegar. Se você crê nisso e recebe, então diga amém aí onde você está e dê um glória a Deus. Os atrapalhadores de milagres, eles sempre vão tentar evitar a sua bênção de chegar, irmãos. Mas aquele homem, ele persistiu, ele insistiu, e Jesus o ouviu e o curou. Então olha isso, o que é mais fácil de fazer, irmãos? É eu fazer jangadas ou eu tocar nas águas? Olha só outra experiência, no livro de Mateus, no capítulo 17, no verso 24, a Bíblia diz que chegaram os cobradores de dracmas e perguntaram para Pedro: o vosso mestre não paga os impostos? Pedro respondeu: sim, ele paga. Então Pedro chegou em casa e logo Jesus antecipou ele e perguntou, se você quiser ler depois, Mateus 17, 24, aí Jesus disse: Pedro, o que te parece essas coisas? A quem os senhores da terra estão cobrando os impostos? Aos filhos ou aos alheios, estrangeiros? Aí Pedro disse: aos alheios. Jesus disse: cabe, pois, aos filhos serem isentos. Jesus era isento de imposto, viu, irmão? Queria falar essa curiosidade para você aqui nessa hora. Jesus era isento de imposto. Por que Jesus era isento de imposto? Por que, pastor? Como assim? Jesus não precisava pagar imposto? Não, segundo a lei, Jesus não podia pagar imposto. Por quê? Nós vamos ter que voltar na história aí, acho que 1400 anos, 1500 anos antes dele, quando Davi aceitou o desafio em derrubar Golias. O rei Saul prometeu para aquele que vencesse o gigante que ele daria sua filha e daria riquezas, e aquela pessoa e toda a sua geração perpetuamente estariam isentos de impostos, irmãos. Jesus era descendente de Davi, então ele estava dizendo aqui que ele era isento de imposto por legalidade. Mas no versículo penúltimo ele diz assim: mas para não escandalizar ninguém, vai lá, Pedro, vai na beira do rio, vai lá no rio, pesca um peixe, que lá na boca dele vai ter uma dracma, vai ter uma moeda, paga o meu imposto e paga o teu, para não escandalizar ninguém. Então o que isso tem a ver, pastor? O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? O nosso Deus é simples, as coisas de Deus são simples, o nosso Deus não complica, Ele simplifica. Somos nós que complicamos, Deus simplifica as coisas. O que Jesus pede para Pedro fazer parece uma loucura. Vai lá que vai ter uma moeda na boca do peixe. Olha só que coisa estranha, não parece estranho, irmãos? Mas espera aí, qual era a principal especialidade de Pedro? Qual era a profissão de Pedro? Ora, ele era pescador. Então Jesus estava falando para Pedro fazer a coisa que ele mais sabia fazer, que era pegar peixe, que era pescar. Então pescar para Pedro era fácil, mas se Pedro fosse incrédulo ao ponto de dizer: não, é melhor eu ali procurar o vizinho, é melhor eu ali procurar alguém, emprestar o dinheiro de alguém, que aí eu vou lá pagar o imposto, é mais natural isso, é mais normal isso. Eu vou lá, que eu conheço muitos pescadores,
E eu vou dizer que vou lá pescar o peixe, mas na verdade, essa doideira de ter uma moeda na boca do peixe, essa loucura, eu não vou fazer, isso é coisa de doido. Eu vou emprestar uma moeda de um amigo meu lá e vou lá, pago o meu imposto e Jesus depois eu acerto as coisas. Se pensar da forma natural, você nunca verá os milagres de Deus acontecer. Era mais fácil para Pedro ir lá pescar o peixe, sendo que ele era especialista em pegar peixe, ou ele ia atrás de emprestar dinheiro de alguém, ele ia atrás de alguém que tivesse dinheiro, alguém que tivesse a moeda, alguém que tivesse esse valor para pagar o imposto dele. Jesus, que era mais fácil para ele. O mais fácil, irmão, se ele fosse pensar por uma forma lógica, ele era pescador. Então o mais fácil para ele seria ir lá e pegar o peixe, e assim ele o fez. Ele nem questionou Jesus, ele perguntou: peraí, senhor, o senhor está mandando ele pegar um peixe? Tudo bem, pegar peixe é comigo. Mas dentro nunca vi um negócio desse, dentro da boca do peixe vai ter uma moeda que vai pagar nosso imposto, uma moeda de valor ainda. Você está me entendendo, irmãos? Você que está me entendendo aí onde você está, diga amém em nome de Jesus. O que eu estou tentando mostrar para você, que a vida com Deus ela é simples. Pedro não questionou se Jesus estava ficando maluco, ele também não era doido. Ele não questionou assim, mas peraí, como assim, eu vou pegar um peixe? Não, ele não questionou. Ele também não tentou enganar Jesus. Ele não tentou desvincular, ele não tentou desfazer ou mudar o que Jesus tinha pedido para ele fazer. Ele não tentou emprestar ninguém, ele foi lá, pegou o peixe. Quando ele pegou o peixe, ele abriu a boca, estava lá o starter. Simples, irmãos. Simples. Simples. Deus nunca vai te pedir algo que outrora ele já não te deu. Deus nunca vai te pedir algo que você não pode dar. Deus nunca vai te pedir algo que você não pode fazer. Porque aquilo que você não pode fazer, é Ele quem faz. Então o que seria mais fácil? Observe, Naamã, aquele persa, ele estava ali doente, estava leproso. O profeta disse para ele, procurou o profeta, mandou procurar o profeta Elias e tal, aquele negócio todo. Elias disse que não ia, Elias estava chateado, porque Deus estava abençoando o povo estrangeiro e tal, uma outra história. Mas o que eu quero mostrar para você é que foi dada ordem para Naamã. O servo de Naamã chegou para ele e disse: Naamã, o profeta disse para que você entre nas águas e mergulhe 7 vezes, que você vai ser limpo. Naamã ficou bravo, irmãos. Ele não queria, ele não aceitou de primeira, ele não aceitou, ele ficou bravo. Você está entendendo? O que o profeta disse para ele? Apenas para ele entrar nas águas, dar 7 mergulhos, que ele estaria limpo de toda a lepra. Ele não pediu para ele dar 300 cambalhotas, ele não pediu para ele trazer uma oferta gigantesca em ouro, ele não pediu para ele dar bois, cavalos, ovelhas, ele não pediu nada disso, ele não complicou, porque Deus, ele é simplificador das coisas. Está difícil, Deus simplifica. Está complicado, Deus simplifica. Está impossível, Deus simplifica as coisas. Por quê, pastor? Porque tudo para Deus é fácil. Tudo para Deus é fácil de fazer. Para nós é difícil, para você está difícil, para Deus não é impossível. Segundo a palavra de Deus, nada é impossível para Deus. Segundo a palavra de Deus, nada é impossível para quem crê. Jesus disse lá no livro de Mateus, no livro de João, nos 4 evangelhos, a experiência de Lázaro, ele diz: olha, se tu crês somente, tu verás a glória de Deus. Então Deus não está pedindo para você subir de joelhos, andar de joelhos, cortar a mão, cortar os braços, sacrifícios malucos. Ele não está pedindo para você caminhar distância, ele não está pedindo para você fazer nada disso. Deus não está pedindo para você dar tudo que você tem. Deus não está pedindo para você dar sua casa, seu carro, não está pedindo nada disso. Deus está dizendo para você nessa noite: eu só preciso que você acredite. Segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que você acredite que Ele existe. Ele não está pedindo para você pagar preços altos de dor, de sofrimento, de bens materiais, de nada disso. Ele está pedindo que você acredite nele. Ele disse: Moisés, por que tu está clamando a mim? Você sabe que essas coisas para mim tudo aí é fácil de fazer, é simples de fazer, só basta você acreditar. Porém, irmãos, tudo que Deus te manda fazer é simples, mas difícil de acreditar. Por quê? Porque Deus vem com uma coisa tão simples
que a gente fica achando, não, isso não vai acontecer assim. Eu tenho que sofrer, não, isso não vai acontecer assim. Eu tenho que pagar um preço, não, isso não vai acontecer assim. Eu vou ter que, sei lá, fazer algumas coisas difíceis para Deus se mover ao meu favor, e não é assim. O nosso Deus é simples, as coisas de Deus é simples. Todos os conselhos que Jesus ele fez são fáceis de fazer, porém para o homem é difícil de acreditar. Quando Jesus vai curar alguém, ele só fazia uma pergunta, em alguns ele fez a pergunta: o que tu queres que eu te faça? Ele não dizia: olha, para te ser curado da vista, para te ser curado da lepra, para te ser liberto disso, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo, tu vai ter que fazer... Ele não dizia nada disso. Ele só dizia: vai, a tua fé te salvou. Seja curado, seja liberto, seja abençoado. Então as coisas de Deus, queridos, são simples. Somos nós que complicamos as coisas. Somos nós que dificultamos as coisas. Somos nós que temos problemas com as coisas. Eu vou falar algo para você aqui, eu não quero que você se escandalize em nome de Jesus, irmãos. Até nos princípios. Por exemplo, nós estamos passando por uma crise financeira por conta desse isolamento, por conta de toda essa situação que nós estamos passando no mundo. Consequentemente, nossas finanças estão sendo afetadas, sim ou não? Sim, todo mundo está sendo afetado. Mas Deus é especialista em abençoar na crise, observe isso em nome de Jesus. Deus estabeleceu regras para serem cumpridas. Ele só pediu que essas regras, esses princípios, essas leis fossem obedecidas. Se atentamente ouvires a minha voz, diz o Senhor teu Deus. Então ele só pediu para atender o cumprimento dos princípios. Onde está o escândalo? Então, o escândalo, porque quando vierem pessoas dizendo que o teu problema, eu estou falando de finanças agora, se você está passando um problema financeiro, a pessoa diz: como é que eu vou dizimar, como é que eu vou ofertar, sendo que eu não tenho nem para mim, irmãos. O que é mais fácil? Olha isso, o que é mais fácil? Você pegar a 10ª parte do teu salário e ser fiel a Deus, ou pegar todo o teu salário e pagar todas as tuas dívidas e no outro mês tu continuar aperreado. As coisas de Deus são simples. Eu estou falando por testemunho próprio, irmãos, porque hoje eu sei, eu entendo na prática o que é o resultado de você ser fiel nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Está falando de dinheiro, não importa, irmão, não importa. Deus não quer o nosso dinheiro, Ele não quer o teu dinheiro. O que Ele quer é a tua fidelidade. Para isso Ele estabeleceu o princípio. Então é mais fácil, diz a Bíblia, obedecer do que sacrificar. Se eu obedecer, irmãos, por causa de uma obediência que eu tive, por causa de um dia de obediência que eu tive na minha vida, onde era decisivo para mim, Deus mudou a história da minha vida. E depois de lá eu aprendi muitas coisas, Deus abriu minha mente, expandiu meu entendimento, e daí eu passei a acreditar e entender na prática o resultado de ser fiel, o resultado de cumprir os seus princípios. Observe todos os milagres, desde Gênesis a Apocalipse, que esteja narrado, você vai ver Deus se manifestando de forma simples. Só que a simplicidade de Deus é o sobrenatural. E para nós é difícil de acreditar é mais fácil acreditar no normal, é mais fácil de acreditar no natural, é mais fácil de acreditar no físico, no que eu posso tocar, no que eu posso ver, no que eu tenho poder para fazer, no que eu tenho força para executar, porque eu posso ir lá, eu posso voltar, eu posso fazer, eu posso mandar, eu posso ordenar, ou eu mesmo posso realizar aqui as coisas. É mais fácil acreditar nisso. A Bíblia diz que aquele que faz o seu próprio caminho faz caminho de morte. Então, se nós observarmos, Deus Ele nos dá e proporciona um caminho. E se você seguir o caminho que Ele te proporciona, você vai ver que a vida de Deus... pastor, mas espera, isso está dizendo que a vida com Deus é fácil? Não estou dizendo que a vida com Deus é fácil. Eu estou dizendo que Deus é simples. Que somos nós que complicamos as coisas. Não quer dizer que você não vai passar por luta, eu não estou falando disso. Eu estou falando que você na luta nunca estará sozinho. Eu estou falando para você que na luta não é motivo para aflição.
Na luta não é motivo para desistir. Na luta não é de motivo para virar as costas para Deus. Na luta não é para você pensar que Deus te abandonou. Na escassez não é para pensar que Deus não é mais para você. Na dificuldade não é para pensar que Deus não está nem aí para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. É para você entender que Deus sempre está presente em nossas vidas. E que nesses dias, Deus quer se mostrar para você como algo simples, como alguém simples, que você pode se relacionar, assim como eu estou aqui, Deus pode estar presente também, é simples. Ah, pastor, mas eu preciso alcançar uma causas específicas com jejum e oração, tudo bem, irmãos, mas não é mais fácil eu abrir um propósito de jejum por uma causa, do que eu ir lá brigar por essa causa na força do braço? Muitas coisas você vai conseguir na força do braço, mas muitas coisas você só vai conseguir através de uma vida com Deus. Mas muitas coisas você só vai conseguir através de um conhecimento de como Deus opera, de como Deus trabalha, de como Deus faz as coisas acontecer. Se coloque, irmãos, em uma situação que você já passou e que você percebeu que poderia ter sido muito mais simples. Ora, se Deus ele é simples, a minha vida poderia estar diferente. Se Deus ele é simples, a minha vida poderia estar num outro rumo. Se Deus ele é simples, eu poderia estar num outro patamar, eu poderia estar numa outra situação, numa outra condição. Olha, irmãos, Moisés estava diante do Mar Vermelho, e Deus falando para ele, por que tu... Parece até, se você for olhar com os olhos naturais, você vai dizer, pô, mas peraí, o cara está encurralado por um exército, na frente dele está o mar, e nós estamos aqui encurralados, sem saber o que fazer, e ele vai clamar quem ora? Lógico, ele vai clamar a Deus. Aí Deus vai dizer, por que tu está clamando a mim? Tu já sabe o caminho. Hoje nós vivemos pelo tempo da graça. Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores que Ele. Então o milagre é palpável, o milagre é possível, o milagre pode fazer parte do nosso dia a dia. Se nós cremos, se nós vivermos, se nós buscarmos pela vida de Deus, o milagre se tornará simples na nossa vida, ou o milagre fará parte da nossa vida. Eu quero dizer para você que está expressando o milagre, que está no meio desses três personagens, os três personagens, o que precisa do milagre, o que pode fazer o milagre, e aquele que tem poder para realizar o milagre, o facilitador de milagres. Desses três personagens, um é você que precisa do milagre. Mas cadê o facilitador de milagre? Que hoje, essa live venha a ser um canal de bênção, o facilitador de milagres para que Deus opere na sua vida, porque sempre vai ter um personagem aqui. Eu posso de alguma forma motivar você para que a sua fé seja aumentada, para que a sua fé seja elevada, para que a sua fé cresça e você creia que o milagre vai acontecer na sua casa, que o milagre vai acontecer na sua vida. Se você crê, então recebe, dê um glória a Deus aí para o inferno ouvir em nome de Jesus. Então as coisas de Deus, ela é simples. As coisas de Deus se manifestam de forma sobrenatural, mas é simples. Porém, observe, toda vez que Deus te der uma direção, vai ser a mais fácil. Toda vez que Deus te mostrar um caminho, vai ser sempre o mais fácil. Porém, como nós somos naturais e incrédulos muitas das vezes, será o mais difícil de acreditar. Agora, se Ele te der uma direção, observe a rota, vai ser sempre a mais fácil de chegar. Vai ser sempre a mais fácil de alcançar. Por quê? Porque quando o sobrenatural se manifesta, tudo é possível, irmãos. Mas para isso, eu não preciso cirandar, não preciso fazer rodeios. Para que o milagre aconteça, eu só preciso acreditar. Irmãos, não se deixe enganar, queridos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar por falsos profetas, por ilusões, por coisas. Como é que eu faço, pastor? Às vezes é difícil de entender algumas coisas. Conheça a palavra. A palavra é a verdade. Se você conhecer a Bíblia, irmão, nunca ninguém vai te enganar.
A Bíblia diz que no final dos tempos nós seremos enganados, até os escolhidos serem enganados. Por quê? Pela falta do conhecimento da palavra. Quando você conhece a Bíblia, é mais fácil de você acreditar no Deus do impossível. Por quê? Porque quando você conhece a verdade, você já lê os feitos, já viu os feitos, você vivencia os feitos. Os milagres já aconteceram com você também. Os milagres já se manifestaram na sua vida, e você está aqui aliado à palavra de Deus, está aqui fiel aos princípios. Você vê que o milagre passa a ser palpável sempre que você necessita de um milagre. Se hoje tiver alguém nessa live necessitando de um milagre, que nós sejamos hoje aqui o facilitador de milagre. Você precisa do milagre, nós somos o facilitador do milagre, e Deus é quem pode fazer o milagre. E eu quero declarar nessa noite, nesse lugar onde você está, que o Deus do milagre, o Deus da promessa, já está operando na sua vida, e que o milagre aconteça agora, em nome de Jesus Cristo. Receba e diga amém, em nome de Jesus. Aleluia. Eu poderia aqui, irmão, citar muitos milagres. Eu poderia aqui citar muitas coisas que Deus fez de forma simples. Ah, não, pastor, está muito difícil as coisas. Complicou tudo, o senhor não faz ideia. Nós não temos mais nem o que comer. Nós não temos mais das nossas reservas que se acabaram. Esse mês nós não sabemos como vai ser as coisas. Não está fácil para ninguém, não é verdade, irmãos? Mas eu vou te dar mais um exemplo da Bíblia. No livro de Josué, no capítulo 10, a Bíblia vai falar a batalha dos 5 reinos. 5 reinos se juntaram para pelejar contra os hebreus. A quantidade deles era muito, irmãos, maior que o exército de Israel, o exército hebreu. A Bíblia diz que eles iam perder aquela batalha pela quantidade. Pela quantidade eles iam perder a batalha. O exército de Israel era 30 mil, o exército dele era mais de 100 mil dos 5 reinos. Aquela passagem lá, Josué 10, que é onde Josué orou para que o sol parasse, para que a lua se colocasse parada no lugar. A Bíblia diz que ali foi a única vez que Deus ouviu a ordem de um homem, etc, etc. É uma passagem tremenda, para mim uma das maiores da Bíblia. Mas por que eu citei essa passagem? Para mostrar para você que quando os gigantes, quando os problemas são imensamente maiores que você, é onde mais Deus gosta de atuar, irmãos. Se Deus não atuasse naquela guerra, os hebreus iriam perder. A Bíblia diz que Deus mandou foi pedras de fogo. A Bíblia diz que ele matou mais soldados inimigos do que o próprio exército de Josué e dos hebreus. Quando os inimigos forem maior do que você, acredite, meu irmão, é nessa hora que o nosso Deus entra para atuar e operar para resolver a tua causa e te dar vitória nessa guerra. Que hoje o nosso Deus esteja te dando vitória nesse dia, esteja te dando vitória nessa noite, nesse Shabat, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Diga amém em nome de Jesus. Então acredite na simplicidade de Deus, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível, e para Deus nada, irmãos, nada é impossível. Apenas creia, apenas acredite e aprenda a ouvir a voz de Deus, para que tudo seja mais simples na sua vida. Por quê, irmãos? Estou finalizando. Porque as pessoas vão dizer, mas Deus não opera mais como operava antes. Deus não opera mais como operava naquele tempo. Opera, irmãos. Para você que não conhece, dê uma olhada, uma estudada sobre a Batalha dos 6 Dias, em 1967. Quando 5 reinos de novo, coincidência ou não? 5 reinos de novo, 1967, nossa geração já, tá bom? 1967, quando o povo árabes, egípcios, ali teve outros reinos, não vou lembrar os 5 de cabeça, mas 5 se juntaram para batalhar contra Israel, para destruir o Estado de Israel. Segundo os relatos, diz que Israel tinha 50 mil soldados. Aí eles chamaram mais 200 mil reservistas, um total de 250 mil. E os 5 reinos tinham quase 500 mil soldados. E Deus deu uma estratégia tão tremenda para eles, irmãos, que eles venceram a batalha de 6 dias. Os relatos dizem de soldados, tanto do adversário, do inimigo, quanto dos soldados israelitas,
que quando os inimigos iam para a batalha com eles já no campo, fora a batalha aérea que tinha sido vencida, mas a batalha no terreno, no chão, eles diziam que aparecia homens vestidos de branco, e eles tinham que fugir porque eram muitos, e os inimigos fugiam e eles venceram a batalha. Deus operando agora na nossa geração, irmãos, há 70 anos atrás, como Ele operou na Bíblia há 5.000 anos atrás. O nosso Deus era antes, o nosso Deus foi e Ele é hoje, sempre será o mesmo. Simples, o nosso Deus é simples. Então, que você viva uma vida com Deus simples. Nós não precisamos de muita coisa, irmãos, para sermos abençoados por Deus. Eu queria deixar essa palavra para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essa live seja o facilitador do seu milagre, para que você receba a cura. Eu queria agora que você apresentasse os nomes dos enfermos, dos doentes, daqueles que estão precisando do milagre, porque nós vamos orar agora pelo seu milagre, que nós sejamos nessa noite, pela misericórdia de Deus, o facilitador do seu milagre. Então apresenta o nome, se quiser ir comentar o nome da pessoa que você está pedindo oração, aquela pessoa que precisa do milagre, sei lá qual for o tipo do milagre, não sei, você sabe que nós vamos orar por ela agora. Enquanto você está aí compartilhando,